É o seguinte, galera, vamos falar do processo mais estúpido que eu vi nos últimos tempos, mas mais estúpido mesmo. Eu tenho que trazer isso daqui pra vocês porque é de uma estupidez que eu não consigo descrever. Aliás, eu consigo, tô descrevendo agora. É estúpido. Recorde ou recorde? Como se fala a palavra que pôs a Globo na mira do Ministério Público Federal? Vocês aí que reclamam da Rede Globo, tá? O Ministério Público Federal concorda com vocês. Porque isso ela não mostra. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra a Globo para exigir que a emissora oriente seus profissionais a pronunciar a palavra recorde como paroxítona, ou seja, recorde, com força na sílaba cor, recorde, e pague indenização por danos morais coletivos. Você achando aí que o governo não age por você? O Ministério Público moveu a ação após receber uma representação de cidadão sobre a pronúncia da palavra recorde ou recorde. O órgão afirma que a Globo usa sistematicamente a pronúncia proparoxítona, recorde. A Globo usa recorde. O cidadão achou ruim, porque não falou recorde. Aí o Ministério Público Federal tá movendo uma ação contra a Globo. Essa pronúncia, recorde, considerada incorreta segundo a norma culta. A ação cita o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, referência oficial da Academia Brasileira de Letras, que diz que recorde deve ser pronunciado como paroxítona. Isso significa que a sílaba tônica é o cor e não o re. É recorde, não é recorde. O Ministério Público Federal cita ainda que dicionários como Aurélio, Roais e Michelis. O certo é Michelis, ele fala Micaelis. Então falar Michaelis também tá errado, tá? Me processa! Me processa! Apoiam esse entendimento. A ação obtida pelo UOL pede que a Globo seja obrigada a orientar repórteres e apresentadores sobre a pronúncia correta de... Eu vou falar certo aqui, senão me processam também. Recorde. O Ministério Público Federal solicita ainda multa diária de 50 mil em caso de descumprimento e indenização mínima de 10 milhões por danos ao patrimônio cultural da língua portuguesa. 10 milhões! Falar recorde. Não, é recorde. Não me processa. Para ilustrar a situação, o Ministério Público Federal selecionou 3 vídeos. 3. Um deles inclui a fala de César Tralli, âncora de Jornal Nacional, que falou recorde ao citar o número de representantes brasileiros nos Jogos Olímpicos de Inverno. O documento diz que a utilização da norma culta da língua portuguesa não é uma opção estética, mas um modelo de qualidade e eficiência administrativa. Você usou a norma culta. Isso é qualidade e eficiência administrativa. Sabe quem é eficiente? Que não usa norma culta. A Globo foi procurada pela reportagem para falar sobre a ação e a alegação de uso sistemático da pronúncia recorde crime! Mas não retornou o contato. Tem jeito certo de falar. Recorde é de fato uma palavra paroxítona conforme lá a norma culta. Explica a letróloga Carol Jesper, autora do livro Não Foi Isso Que Eu Quis Dizer. Nenhum brasileiro tem dificuldade para pronunciar da forma esperada quando se trata de uma conjugação de verbo. Recordar. Você tem, que recorde. Todo mundo fala. Como na frase, talvez não me recorde bem. No entanto, a pronúncia recorde é comum e já se cristalizou na fala dos brasileiros em certos contextos. Há uma tendência a usarmos a pronúncia recorde em contexto de resultados notáveis. Como na frase, bater um recorde. Exatamente. Deixa eu chover no molhado aqui um pouquinho, já que todos vocês estão aqui, não é mesmo? Ninguém é obrigado a usar norma culta pra nada. Tá? Talvez aí se você estiver fazendo uma prova, um Enem, uma coisa, tá? Uma das coisas que eles requerem é o seu conhecimento de norma culta. Então eles vão avaliar a sua escrita baseada nisso, normalmente. Mas não que você seja obrigado a usar, é porque eles estão avaliando esse conhecimento, se você tem ou não. No seu dia a dia, não é crime. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso é uma forma convencional, normal de evolução da língua. Você tem uma palavra que é pronunciada de um jeito, as pessoas começam a pronunciar de outro jeito, de repente você tem uma massa considerável de pessoas que pronunciam daquele jeito e aquela pronúncia se estabelece. A gente tem que lembrar que o bebê de Portugal é o nosso bebê do Brasil. A gente fecha o E, a gente não abre. Tem várias outras coisas. Você não vai mais à companhia, você vai na companhia. Não tá errado você pronunciar desse jeito, mas é o jeito que se consolidou. Falar errado é uma coisa que você faz sozinho. Quando tem uma massa de gente falando, aquilo passa a se estabelecer como uma maneira usual de usar a língua.
tá? Usual de usar a língua é ótimo. Uma maneira aceita de usar a língua. É assim que uma linguagem evolui. A língua não permanece estática. Normas cultas não são escritas em pedra. Elas mudam para acompanhar a evolução da língua. Recorde é uma coisa que um monte de gente no Brasil usa. Não tá errado mais, tá? Inclusive, a gente tem que mudar a nossa grafia. Você tem 2 grafias aceitas do português agora. Você deveria... A norma culta tem que se ajustar. Você tem o recorde, que é proparoxítona, e o recorde e o recorde, que é paroxítona. Não que o Ministério Público não deva simplesmente o governo em geral, ou a sociedade, eu não sei se o governo precisa fazer isso, devia se ausentar completamente de cuidar do uso da língua. Existem coisas no Brasil que são problemas. No Brasil, por exemplo, a gente tem um preconceito linguístico absurdo. Uma coisa muito mais séria do Jornal Nacional. Gente com sotaque nordestino não senta na bancada. Isso é uma coisa normal que acontece no jornalismo brasileiro. Se você não tem um sotaque ou de Brasília ou de São Paulo ou do Rio, você vai ter que adequar seu sotaque. Esses são os 3 aceitos, tá? Normalmente aquele sotaque Rede Globo é o sotaque de Brasília. Eu sei porque o de Volta Redonda é parecido. Eu já fui em lugares assim, antes de eu pegar toda a entonação do mineiro, né? Porque eu morei lá 6 anos, pegar um pouquinho. Eu ia para lugares, as pessoas não conseguiam saber de onde eu era por conta do sotaque. Volta Redonda tem sotaque, esses são os lugares de imigração recente, né? A exemplo do que Brasília é também. Se você não tiver um desses 3, você não senta na bancada. Aliás, eles vão pedir para você ajustar o seu sotaque. Inclusive, tem uma prática entre fonoaudiólogos brasileiros que deveria ser proibida, na minha opinião, de você fornecer esse serviço das pessoas ajustarem a sua pronúncia, mudarem a sua pronúncia. Porque tem características de determinados sotaques que são anátema. Nisso eu acho que o governo deveria colocar uma atenção muito maior, porque isso é preconceito linguístico. Agora, a palavra recorde ou recorde, isso é uma evolução natural da língua. As pessoas começam a pronunciar errado, essa pronúncia errada vira padrão. Provavelmente, se você conversar com um linguista, você consegue contar um monte de coisas assim na língua portuguesa que começou desse jeito, com a galera falando errado. A gente não compra muita coisa, a gente compra muita. Não tem um N aí, não tem um N, mas é o jeito de falar. Se consolidou. É normal, é normal. Agora, se o Ministério Público Federal quiser dar uma olhada nisso, dá uma olhada, em manifestações de preconceito linguístico, de fato, que é uma coisa que tem no Brasil. Não é que o uso da língua não seja problemático no Brasil, mas não o jeito que você pronuncia as coisas, tá bom? Então é isso, eu só queria comentar esse absurdo do Ministério Público Federal. Alguém precisa de um chão para lavar lá, mas não faça isso, tá? Porque eu não quero que você lave chão com salário de gente do Ministério Público Federal. Vai ser o chão mais caro do mundo. Mas assim, de fato, a conclusão da linguista aqui. A linguista considera irreal tentar uniformizar a pronúncia. É comum a variação quando 2 formas coexistem. Então a expectativa de uniformizar a pronúncia é irreal e desnecessária. Pronto. Essa é a conclusão, tá? Eu só queria comentar isso. Achei estúpido demais quando eu vi. Passar bem.